no Atos, com a equipe do Atos, com a equipe que eu digo assim, com os amigos dele e com o pessoal do Oscar Niemeyer, a questão do patrimônio. O patrimônio nosso, a nossa cidade. O que nós temos aqui? O que é Brasília? Brasília é a maior realização do homem brasileiro aqui. Eu nasci em Goiás Velho, depois mudei para Goiânia, depois voltei para Itapuranga, depois voltei para Goiânia e morei em outros lugares do Brasil, já saí para trabalhar. E aos 20 anos eu cheguei em Brasília com um emprego. Eu tinha conseguido esse emprego em São Paulo e fui trabalhar em Goiânia, no escritório de Goiânia, fiz um trabalho muito legal lá durante um ano e eles precisavam de uma pessoa bem apresentada para trabalhar com eles aqui. O meu trabalho era ir visitar senador, deputado, ministro, chefe de gabinete, o povo da política, geralmente para pegar uma assinatura de um produto que tinha um subsídio do Banco Central. Então, com isso, eu fiquei, sempre que cheguei em Brasília, fui morar no plano piloto, sempre morei no plano piloto, nunca morei fora, e conheci muita gente. De lá para cá, estou aqui, já tem uns 40 e tantos anos. Entendi. E com isso eu conheci muita gente, teve várias experiências muito legais, que depois eu vim encontrar com pessoas dessa época em outros lugares, sabe? Mas deixar na minha vida de artista, essas coisas, que já interferiu. Interferiu não, né? Houve uma coisa interessante. Mas aí eu fiquei trabalhando nessa empresa durante uns 3 anos. Como eu sempre fui muito ligado a livro, essas coisas, eu resolvi abrir uma livraria na Asa Norte. Aí abri uma livraria, fui estudar história no CEUB. Qual era o nome da livraria? Terra Livraria. Ela era na 302. Foi uma livraria pequena, mas ela era muito bem montada e tinha um bom acervo. E acho que fiquei com essa livraria uns 3 anos também. Depois vendi, mudei de vida. E a vida vai. Depois fui trabalhar uma época no CNPq, depois fui para outros lugares. E um dia eu dei um basta, eu disse, eu só vou ser artista. Aí assumi só a pintura e deixei tudo. Na verdade, o meu desejo sempre foi, hoje eu nem sei mais, já, a literatura, escrever. Eu tinha desejo de ser escritor. Essa era a minha vontade, né? Aquela coisa de escrever, de contar as histórias que eu vivi da minha infância, né? Aquele mundo mágico do interior de Goiás, porque é um mundo mágico. E eu, na parte quando eu era criança, eu sempre ficava no meio dos adultos. Brincava um pouco com os meninos, mas eu estava sempre no meio dos mais velhos, ouvindo as histórias, prestando atenção. E esse mundo me encantava muito, né? E eu comecei a ler muito cedo, então achava que ia ser escritor. Quando eu estava trabalhando no CNPq, tinha uma jornalista que tinha uma mãe que dava aula de pintura. Mas ela era uma senhora de 73 anos, 80 anos, eu não me lembro a idade dessa senhora, mas ela era muito velhinha. E ela dava aula de pintura, ela era de Niterói, mas ela viajava para a África sozinha, essa senhora tinha um mundo meio louco do artista. E eu me interessei pela vida dessa senhora, né, do ponto de vista da literatura. Eu disse, como é que eu vou chegar perto dela e entrar no universo dela? Pegando uma aula de pintura. E fui pegar aula de pintura. Foi aí que eu entrei para a pintura. Porque quando eu trabalhei lá nessa empresa, nós tínhamos um escritório no setor comercial sul, que era no edifício Ceará. Embaixo no edifício Ceará tinha uma papelaria com muitos produtos de arte. Um dia eu cheguei, né, eu estava com as coisas lá de fora da papelaria, com produtos de pintura para vender, tinta, pincel, um monte de coisa, muito baratinho. Eu fui e comprei um pacote de pintura. Aí eu já mexia um pouco com tinta, eu já gostava de desenhar, de pintar, mas eram algumas coisas muito sem pretensão nenhuma. Quando eu fui trabalhar com essa mulher, eu fiquei pegando aula com ela uns 2, 3, 4,
sei lá, um tempo de aula, uns meses, né? 5, 6 meses. Aí ela resolveu ir para o Rio fazer uma plástica no rosto, que ela queria ficar jovem. 3 meses eu fiquei sozinho, eu continuei pintando. Quando ela voltou, eu levei lá na casa dela alguns trabalhos que eu tinha feito sozinho, né, sem a orientação dela, enrolado. E ela, quando eu cheguei, ela fez um chá, leu umas poesias para mim, que ela tinha lido, não sei o quê. E eu abri os quadros e mostrei, ela ficou calada. Chegou no quase do final, eu disse: Nancy, você não vai falar dos meus trabalhos? Você não gostou? Ela disse: você pode voltar aqui quantas vezes você quiser para a gente conversar como artista. Como para pregar, para a gente tomar chá, ler poesia, mas como aluno não vou te dar mais aula não, você tem um caminho próprio. Aí o que aconteceu? Eu comecei a frequentar mais as galerias de Brasília. E eu via muita pintura, muita coisa, e comecei a ler livros, ver. Eu sempre fui muito agoniado com a pesquisa de ver, né? Então eu ficava nos livros olhando toda a história da arte. E eu não via nada daquilo que eu achava que era o que eu queria fazer. Não era bem aquilo que eu queria fazer outra coisa, sabe? Não sei o que eu não sabia ao certo o que eu queria fazer. Mas eu sabia que não era aquilo que estava ali, eu não queria copiar ninguém. Não era nada daquilo. Eu descobri algumas coisas em um pintor ou em outro da maneira de trabalhar, sabe? Por exemplo, com Kandinsky, eu comecei a ver com Matisse, eu via algumas coisas de Matisse que me interessavam, ouvia lá com Chagall, enfim, Chagall, né? O russo. Então eu via algumas coisas da pintura deles que me interessava. Então eu comecei talvez a ter uma certa influência de Matisse, algumas coisas, assim, dentro da concepção da criação. Essa mulher me ensinou 3 coisas, na verdade 4 coisas na pintura que me orientava sempre. Pintura tem 2 coisas, né, básicas. Uma é frente e fundo, que é uma coisa só, né, você tem a frente da pintura e o fundo. Você constrói normalmente do fundo para frente. Essa é uma coisa. E a outra coisa, né, é sombra e luz. Só tem isso, só essas 2 coisas. Né? Então era em cima disso que eu trabalhava e que eu olhava qualquer quadro que eu via. Hoje é outra história. Né? Então foi por aí, comecei a pintar, eu pintava muito e trabalhava aquela correria e entrei em alguns salões e fui selecionado. Eu fui primeiro selecionado num salão da Marinha, chamado Salão Riachuelo. Eu fiquei em 2º lugar. Depois eu entrei, a Secretaria de Cultura, na verdade a Fundação Cultural fez um prêmio e eu entrei com as telas grandes, eu fui para Paraíba e eu conheci o trabalho de um cearense lá, como é que ele chama? Eu não me lembro, acho que era Luiz Hermano, não me lembro bem, acho que era Luiz Hermano. Mas eu conheci assim, através de um folder que tinha lá e tal. E eu achei aquilo muito interessante, o trabalho dele, a fatura dele, o suporte que ele usava. O que era? Ele pintava em telas, sem cavalete, sem nada, sem ter estrutura por trás, ele pintava no tecido grande, numa lona grande. Aí quando eu voltei da Paraíba, eu tinha um material, então eu comprei umas lonas grandes, tá? E comecei a pintar. Mas antes disso tem uma outra coisa que é importante eu falar. A Funarte fez um salão nacional, ela fez regionais, em 5 regiões do Brasil. E um deles foi em Brasília e Goiás, aqui, essa parte aqui do Centro-Oeste. E eu botei meus trabalhos. Eles selecionaram 12 artistas. Acho que foi 12, eu fui um dos 12. Tá? Eu acho que ali foi o ponto de virada da minha pintura, do meu trabalho. Aí eu comecei a trabalhar com essas telas grandes. Quando eu fui lá para levar o meu trabalho na Secretaria de Cultura, a moça disse assim, o senhor pode entrar nessa sala aqui e deixar o seu trabalho lá. Daí quando eu entrei, eu disse, olha, esse trabalho meu está enrolado, vai ser difícil para as pessoas ver o trabalho, para o júri ver. Ela disse, não, vou chamar uma pessoa. E chamou um cidadão lá, um senhor, chamava Mestre Reinaldo.
O mestre Reinaldo chegou, pegou as obras, botou uns pregos em cima e pendurou. Quando eu olhei as minhas 3 telas lá, que olhei as telas de todos os parceiros que estavam ali em volta, né, do salão de artistas do Distrito Federal, eu tinha uma certeza. Eu disse, um dos prêmios eu vou ganhar. Eu tinha uma certeza daquilo. Não é achando que eu sou melhor, nada disso. Eu comparei o meu trabalho com o trabalho dos outros. A força que meu trabalho tinha. E eu tirei em primeiro lugar, o Ralph Guerra tirou em segundo lugar, e terceiro lugar, eu não me lembro quem foi, mas foi 3 prêmios grandes. Eu ganhei com o que eu ganhei? Eu ganhei uma passagem de ida e volta a Nova York e R$2.000, que era mais ou menos $2.000, uma coisa assim. Aí fui para Nova York, fui conhecer os museus, ver aquela coisa toda, né? Museu de Arte Moderna, Metropolitan, Guggenheim, enfim, vi aquelas coisas. E qual foi o todas. impacto na sua cabeça dessa ida? Eu voltei com mais vontade de trabalhar, porque eu não vi nada próximo ou parecido do meu trabalho. O outro artista que eu acho que foi premiado, eu acho que foi o Galeno. Não tenho bem certeza, eu acho. Né? Mas você vê, então aí que foi a ponta de virada na minha vida. A partir disso eu passei a viver de arte. Começou uma outra dificuldade. Primeiro eu pintava uns trabalhos muito grandes. É difícil as pessoas, só o mais colecionador que comprava. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu pintava uma coisa muito própria, muito original, que parecia, remetia para muita gente a um trabalho naif, uma arte mais, assim, eu diria, brega, como muita gente diz, né? Uma arte mais popular, assim. E aí eu comecei a ter dificuldade, porque para vender, né? Para galeria que aceitasse meu trabalho, tudo. Não para vender acho que até eu vendi sempre bem, tanto é que eu vendi quase tudo que eu fiz. Mas eu comecei a ter dificuldade que eu... O que é, Arthur? Eu acho o seguinte, você precisa de ser 50% artista e 50% comerciante, empresário. Porque senão você não vai chegar em lugar nenhum, nem como artista, nem como pintor, nem como diretor de teatro, lugar nenhum. Você vai ficar sentado esperando que alguém vai te descobrir e te botar lá em cima, isso não existe. Para mim não existe. O que existe para mim, na real, é você ser um cara que faz seus filmes, que acredita neles, mas você tem que ir atrás. Levar para os festivais, ir atrás, mostrar, sabe, fazer mostra, tentar vender o que você faz. Aí o que foi? Eu descobri que eu tinha que produzir os meus shows, as minhas exposições. Aí eu ficava meio sem graça de querer fazer uma coisa somente para mim. Como é que eu vou pegar dinheiro só para fazer um individual minha, não sei o quê? Eu comecei a trabalhar com coletivo e ajudei muita gente nessa cidade. Muita gente, subiu, né? Eu levei a obra deles, botava, fazia exposição no Rio, fazia exposição no Rio Grande do Sul, fazia em Santa Catarina, fazia em Goiânia, fazia em São Paulo, e comecei a trabalhar com a produção nesse sentido. Arrumava dinheiro e montava as exposições. Comecei também uma outra coisa que ninguém nunca tinha feito, era levar artistas daqui de Brasília para a Europa para conhecer os museus, cara. Foi mais de uma vez, grupo de artistas com produção minha, que eu levantava o dinheiro, às vezes até com exposição, às vezes lá na Casa do Brasil em Portugal, eu descobri que o Brasil tinha essas casas que morava estudante, mas ela chamava Casa do Brasil, que era ligada ao Itamaraty, comecei a usar na Espanha, usei em Portugal, na Itália. Então comecei a levar artistas para conhecer. Aí eu peguei gosto para a produção e acabei entrando para a produção. Aí é onde que foi o ponto de virada da minha vida, que eu deixei um pouco a pintura, tá? Para ser produtor. Eu fui na Embaixada Americana atrás de um outro assunto. Quando eu cheguei lá, conversando, o rapaz chamava Marcílio Faria. Era um jornalista, eu nem sei se o Marcílio ainda é vivo, mas era um jornalista muito interessante, muito inteligente.
Eu cheguei e tal, como eu estava com um material meu de pintura e tal, ele disse, Eduardo, amanhã é o último dia, eu tinha que ter divulgado isso, mas não tive tempo, eu tinha que mandar um material de artistas brasileiros para um concurso que está tendo lá. Você não quer participar? Eu disse, quero. Né? Liguei para o Cláudio Teles, que era meu amigo, escrevia bem, o Cláudio veio para a embaixada e trouxe mais alguns slides que ele tinha lá, e a gente mandou para os Estados Unidos. Concorreu nos Estados Unidos 800 e tanto, 890 e pouco, quase 900 artistas do mundo. Do Brasil, teve eu aqui, teve o Fernando, que é aquele cara que faz o cenário do Grupo Corpo, o Fernando, não me lembro o nome dele. E tinha uma outra artista, não, eu acho que era só o Fernando, depois no outro ano seguinte, que foi a Frida Baranek, lá do Rio Grande do Sul, nesse programa. Que era um programa que os Estados Unidos selecionava 15 artistas para viajar pelos Estados Unidos. Você tinha 90 dias de viagem. Você ficava 45 dias viajando de costa a costa, dentro de um roteiro que você estabelecia, onde você queria ir e o que você queria ver. Isso, para mim, foi ótimo. E a segunda etapa, você ficava de residência num lugar. Eles me deram um lugar no Maine, que eu não queria lá, é muito frio. Me deu um forte no Texas, que eu também não gostei muito. Eram 4 lugares, parece, mas tinha um lugar que me interessou muito, que era Long Beach, na Grande Los Angeles, que era um museuzinho pequeno, e eu disse, eu quero ir para esse lugar. E realmente fui para lá, fiquei 45 dias. Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, tá? Do processo da arte, porque eu conheci mostras, coleções que não é aberta ao público. As grandes coleções americanas não é aberta ao público, sabe? Quem visita aquelas coleções é crítico de arte, jornalista e alunos, uns esquemas assim. Eu fui num lugar que só recebia 1000 pessoas por ano. Quando eu fui, né, foi um ônibus de artistas locais que sonhava ir nesse lugar, que nunca tinha ido. Eles me usaram, de certo modo, né, porque eles que organizaram a minha ida, e levou um grupo para conhecer esse espaço. Uma coleção linda, isso em Los Angeles. Imensa, imensa. Quando eu entrei numa sala, Arthur, tinha lá 12 Kiefer, cada um assim de 12 metros, 15 metros de comprimento e de altura, sabe? 3, 4 metros de altura, uma coisa gigantesca, aquela sala escura. 3 deles que estavam no ano anterior na Bienal de São Paulo. Sabe? O Kiefer é um pintor alemão. Então eu vi coisas maravilhosas. Mas quando eu voltei para o Brasil, depois desse prêmio, o que aconteceu comigo? Eu tinha deixado o Evandro Salles, que trabalhava comigo também e tudo, Maria Luísa de Carvalho, Silvio Zamboni, a documentação para criar a Fundação Atos Bulcão. Quando eu voltei, eu fui em setembro, quando eu voltei final de novembro, a fundação estava registrada. A Tânia Sterck, que é uma moça da Receita Federal, ela tinha me emprestado uma sala lá no Edifício Marça. É uma salinha estreita, mas comprida, que era o meu ateliê. Eu desmontei meu ateliê e levei a fundação para lá. A partir desse momento, eu entro forte na produção, que eu fui ajudar a levantar, a consolidar a Fundação Atos Bulcão. Aí foi a divisão da minha vida enquanto pintura, enquanto pintor e enquanto produtor. Eu não tive mais tempo de pintar. Eu comecei a pintar às vezes, tal, e com uma certa dificuldade. Um dia eu reclamei, falei isso para o Atos disse, Eduardo, você não está conseguindo, eu disse, estou com muita dificuldade. Ele disse, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 tubos de tinta, mais ou menos assim, 2 vermelhos em tons diferentes, e vai começar a pintar
é fazer umas pinturas só com esses 2 tons de tinta. Você pega azul, 2 tons de azul, 2 tons de vermelho, pá. Aí eu pintei, um dia eu estou lá no escritório, chega o Ralph, né? O Ralph Guedes. Aí ele, ó, eu estava com o trabalho lá, assim, ele falou: Eduardo, muito bonito, isso é uma tomélia. Era uma mistura de Amélia Toledo com Tomi Otaki. Tomélia, ótimo, né? O Ralph é espirituosíssimo, eu acho, um dos grandes artistas de Brasília. E fico muito feliz de ele ser meu contemporâneo. E aí foi isso. Aí eu fui trabalhar muito na Fundação Atos Bucão. Fiquei lá 12, 13 anos, depois fui para o ITS e depois saí dos 2 e fui para outro lugar. Agora, o que foi de aprendizado na questão com a Fundação Atos Bucão? Eu descobri que a arte... eu descobri assim, para minha profissão enquanto produtor, né? Porque isso não foi eu que descobri, que a arte é possível você trabalhar dentro da educação com arte. A arte ser suporte para você discutir diversas questões. Sexualidade, de droga, de meio ambiente, sabe? De sociedade, de mil histórias. Trabalhando com a arte e trabalhando dentro da educação, dentro das escolas. Então a gente começou a fazer isso. Nós fizemos um convênio com a Secretaria de Educação e começamos. De cara nós criamos um jornalzinho que tinha 100 mil exemplares. Todo bonito, colorido, ganhando prêmio com esse jornal. Enfim, foi sucesso nacional esse jornalzinho, sucesso dele. Que era Jornal Radical. Que era lindo, lindo, colorido, papel da Veja, pequeno. Severino Francisco, editor. A Mila Petrillo, fotógrafa, Geoconda era da redação também. Enfim, e trabalhamos nisso, foi um projeto virtuoso, ficamos 5 anos com ele. Depois, outra coisa que eu aprendi muito com o Atos, com a equipe do Atos, com a equipe que eu digo assim, com os amigos dele e com o pessoal do Oscar Niemeyer, a questão do patrimônio. Patrimônio nosso, a nossa cidade. O que nós temos aqui? O que é Brasília? Brasília é a maior realização do homem brasileiro, Arthur. Quando eu vim para cá, essa cidade tinha 16 anos. Né? Então, é uma menina. É uma cidade começando praticamente. Qualquer cidade com 16 anos é muito pouco. Né? Então, eu comecei a ter esse desejo de fazer coisas com o patrimônio. E comecei a produzir série de livros sobre os patrimônios. Agora, com essas confusões todas que houve na política, e a mulher do presidente quer reformar o Palácio da Alvorada, tudo, eu mandei para ela um livro do Palácio do Planalto, que nós fizemos, um do Palácio da Alvorada e um do Palácio do Itamaraty. Tem outros que eu não mandei, eu mandei esses 3 para ela. Ela adorou. Por quê? O que está no Palácio do Alvorada já está documentado. Isso é um patrimônio público, isso não é meu, não é seu, é de todos nós, é dos brasileiros. Aqui não é um palácio. Esses hóspedes que chegam lá por 4 anos ou 8, que seja, ele sai. É aquele patrimônio que precisa ficar, porque aquilo ali é a nossa história. Então eu trabalhei muito nessa linha. E fizemos várias outras publicações sobre 50 anos de Brasília. Nós fizemos 50 anos, nós fizemos 50 anos da cultura de Brasília. O que aconteceu nos 50 anos na literatura, ou nas artes visuais, ou no cinema, ou no teatro? Nós fizemos livros sobre isso. E além disso, fizemos várias outras coisas. E eu sou feliz com a produção. A história da produção ela é complicada. Mente quem diz que é fácil, que é... Não. Não é fácil. Eu aprendi uma coisa que me deu uma certa facilidade no universo da produção. É você tocar pelo menos 15 projetos ao mesmo tempo. Você tem hoje, 2023, eu tenho 10 projetos. No mercado eu tenho 15. Mas em execução eu tenho 6. Então isso me dá uma certa facilidade para trabalhar. Eu não pego um projeto, deixo ele terminar para começar outro e outro. Então, o que
que eu acho que é a grande pulo do gato nessa coisa toda, se é que pode chamar assim. É você trabalhar com várias pessoas, sabe, com gente competente, ser parceiro das pessoas e ter um projeto. E as pessoas acreditar naquilo. Então, assim, eu começo a trabalhar com você, a gente tem que estar junto, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. Então, isso é o mais importante, tá? Isso é o que me dá facilidade. Mas nós tivemos muitas dificuldades, sabe? Muitas dificuldades. Dificuldade, assim, de... Existe sempre, Arthur, dentro do universo da política, porque se você mora em Brasília, você não tem como ficar alheio à política. Então tem dentro da política, eu diria assim, eu não gosto de um termo que se usa muito, né? Mas é a turma, é a panelinha. E eu nunca fui muito de ter panelinha. Eu tenho o meu trabalho, sabe? Então, assim, eu trabalho com muita gente. Então, assim, tem épocas que, dependendo do governo, te atrapalha mais, não te dá oportunidades, sabe? Mas tivemos grande dificuldade. Teve, assim, eu acho que ter feito as Olimpíadas no Brasil foi muito difícil para os produtores, porque os recursos deixaram de ir para a produção para ir para as Olimpíadas. Depois você teve Copa do Mundo. Você tem uma série de eventos, talvez de 2 em 2 anos, que começa depois da eleição do segundo mandato da Dilma, né, que veio criando muita dificuldade para a gente. Né? Aí veio o impeachment dela, depois veio o Bolsonaro. Então tem uma série de questões. Agora, difícil mesmo, eu acho, para a produção foi a pandemia. Essa foi de lascar. As outras foi mais ou menos, né? Mas eu não acho que, assim, deixei de fazer muita coisa que eu gostaria de fazer. Mas eu sou muito feliz com muita coisa que fiz, sabe? Poderia ter feito melhor, né? Talvez por ser jovem ainda, né? Porque você nunca está maduro o suficiente para ter o conhecimento e tudo. Uma outra coisa também importante, a gente ajudou muito a mudar o conceito do Festival de Cinema de Brasília. Porque o Festival de Cinema de Brasília era da seguinte maneira: o Banco do Brasil bancava os prêmios. E a Secretaria de Cultura, antes Fundação Cultural, depois Secretaria de Cultura, fazia tudo. Nós conseguimos, através do nosso trabalho, junto com a Secretaria, de levar o Festival de Cinema para a Lei Rouanet. A gente, quando deixou o Festival de Cinema, a gente tinha passado de prêmio de 20, 30 mil reais para 250 mil, grande prêmio. Então, para quê? Para que o diretor que ganhasse aquele dinheiro pudesse ter um dinheiro para divulgar o seu filme. Porque não adianta você fazer um bom filme, ele ganha um festival e não passa em lugar nenhum, não é divulgado, nada. Então, esse foi um trabalho que a gente fez. Eu acho que é um trabalho muito relevante, que as pessoas não têm. Outro trabalho relevante também que a gente fez, por exemplo, em 1990, a gente comprou 50 grandes obras dos artistas mais importantes daquela época para o MAB. É talvez um dos melhores acervos da geração 80 desse país. Está no MAB. Tem Beatriz Milhazes gigantesca, que custa 15 milhões ou mais. Tá? Isso era o Márcio Cotrim, secretário. A gente trabalhou com ele nesse sentido. É um trabalho que eu fiz. Foi eu que fui atrás dessa história, eu que organizei, que pensei aquilo e chamei pessoas para trabalhar comigo e ajudar eu a pensar e fazer melhor, quanto sempre melhor. Mas politicamente, a ideia e costurar aquilo foi eu que fiz. Tá? Primeiro Prêmio Brasília de Artes Visuais. Outra coisa que eu acho dentro da questão de Brasília enquanto cultura. Brasília é a capital do nosso país. A gente precisa de ter aqui um bom evento na área de cinema, que temos o festival. Nós precisamos de ter um evento todo ano na área de teatro, que temos Cena Contemporânea, que é maravilhoso. Tentamos fazer
Bienal Brasil do Livro e da Leitura, fizemos 3 edições, mas tivemos muita dificuldade, inclusive de falta de apoio do próprio governo, a gente desistiu de fazer, que é uma das Bienal importantíssimas. A gente começou, a partir dessa Bienal, isso quem nos disse lá na Bienal foi o Frei Beto, não foi Frei Beto, aquele outro, Leonardo Boff. Ele chegou para mim e disse, eu queria muito te conhecer, Eduardo. O Gilberto Carvalho falou de você, tal, a Flor. E é o seguinte, essa maneira de vocês fazer uma Bienal é completamente diferente. Vocês vendem livro, faz lançamento de livro, mas propõem uma linha de discussão do país. O que está acontecendo nesse país? A gente fez coisas maravilhosas. Cada Bienal, se você pegar o conceito dela, o que a gente propôs de discussão ali, são temas universal, não é tema nosso, é tema da sociedade enquanto todo, não é só do país, é do mundo. A gente propôs trazer essa discussão para cá, para a capital do nosso país, trazendo gente da Índia, da China, escritores do mundo inteiro para discutir em Brasília. Que não é que me deixou chateado de jeito nenhum, eu fico chateado com isso. Eu fiquei talvez um pouco cansado. O FAC começou a ter muito recurso. E as produções, os projetos que começaram a ser apresentados no FAC, eles tiveram a qualidade muito ruim, sabe? Assim, em que sentido, Eduardo? Por exemplo, as pessoas começaram a ter naquele projeto do FAC o dinheiro para viver. Eles não se tocaram que o FAC vai ajudá-los a montar um espetáculo, a produzir um filme, para que eles tenham rendimento através daquilo. Então é o seguinte, uma peça de teatro, que eu botei 250 mil nela, e que ela vai fazer 5 apresentações de contrapartida, e vai fazer um final de semana para os amigos, depois não faz mais nada, os caras já estão em outro projeto, não tem sentido, Arthur. A arte só tem sentido se ela tiver um retorno financeiro, sabe? Um dia o Juca de Oliveira, lá no Rio, aquele diretor, não sei, o diretor de teatro, não sei nem se ele é vivo ainda, ele disse uma coisa, a Lei Rouanet acabou com o teatro brasileiro. Eu acho que o FAC, com a falta de meritocracia, sabe, com a falta de conceitos de qualidade, tudo deixou muito. Então essas coisas foi me deixando meio, sabe, você vai concorrer com o trabalho de qualquer um, do mesmo nível. Eu fiquei meio assim, não tem uma meritocracia, que eu acho que deveria de ter uma certa separação, sabe? Se você fez isso é até o Nilson Rodrigues que diz muito, se você fez um filme bom e teve lá 1 milhão de público, e você teve X da Ancine, então a Ancine o ano que vem tem que dar para você 2X, para ver se você vai ter 5 milhões de público. E daqui a um tempo você não precisa mais da Ancine. Hoje em dia todo mundo precisa ficar pendurado no FAC. O dia que o FAC deixa de dar dinheiro, os artistas enlouquecem. Sabe? É muito fácil ser artista no Brasil. É muito fácil. Então o que eu estou fazendo hoje? Você pergunta, o que você faz hoje então, Eduardo? Contra tudo isso? Não estou contra nada. Eu procuro levar a minha vida voltada hoje mais para qualificação. Trabalhar com certos segmentos, sabe? Tenho trabalhado com artesanato, aí trabalho com a qualificação dentro do artesanato. E estou trabalhando com isso. Você disse, está ruim de jeito nenhum, está maravilhoso, estou adorando, sabe? Estou encontrando um outro universo para conversar dentro da arte, dentro da produção e fazendo coisas que eu acho que é importante, sabe? No meio da pandemia teve um artista que eu conheci, eu fui ver o trabalho dela, gostei muito, e eu disse para ela, trabalha. E ela comecei a dizer, trabalha como? Faz 50 obras que eu vendo as suas 50 obras. E ela começou a trabalhar. Hoje em dia conversa com ela.
ela deu um salto no trabalho, no mercado, vende tudo. Ela está com a produção dela durante 6 meses vendida. Por quê? Porque acreditou e trabalha. Então são essas coisas. Hoje em dia eu faço uma certa consultoria para um artista ou para outro e tá bom, estou feliz, tá ótimo. Com algumas publicações, tem alguns livros que eu estou fazendo, tal. É isso. É igual a sociedade, você acha que vai para onde? Né? Se você vê o mundo está cada dia pior. As pessoas estão cada dia pior. Né? O mundo está cada dia pior. Então, a arte só tem sentido se ela for um retrato da sociedade. Se a sociedade está indo por um caminho muito estranho, provavelmente a arte vai junto. Né? É o reflexo, é o espelho, é o retrato. Então não vejo grande expectativa, não. Eu estou sentado, não tenho muito tempo para ficar sentado, porque logo eu estou indo embora. Vou ver o que vai acontecer. Trabalha, gente. Trabalha, mas trabalha muito. A arte só tem sentido se você trabalhar. E nunca acha que você é o grande, que já fez tudo e que é o bom. Não. A gente sempre está aprendendo. Na arte não existe o final. O final é quando você morre. Então você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sabe? Ter humildade de pesquisar, estudar tu, sabe? Você é um cara do cinema, tu tem obrigação de pegar, por exemplo, a obra do Hitchcock e ver 10 vezes cada filme daquele, ou do Kubrick, ou do Malik, ou de quem é que seja, sabe? Ou do Fassbinder, você tem que estudar, cara. Então se você não estuda, se você não aprende, não trabalha, você vai ficar sendo mais do mesmo, igual aos outros, que ninguém faz nada direito. E a maior parte é ruim. A maior parte é ruim. Tem muita coisa boa, mas a maior parte é projetos de sacação. O cara bolou, sabe? Tá bom.